Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Treino Disfuncional. O meu nome é Tiago Gomes, sou personal trainer e com este podcast procuro ajudar aqueles que já treinam a melhorar a qualidade do seu treino e aqueles que ainda não treinam a começar esta jornada que nem sempre é fácil. Hoje eu tenho na minha presença Eduardo Rangel. É uma honra ter aceito o meu convite e, claro, ter-me acolhido na sua casa para esta nossa conversa. E, em primeiro lugar, eu gostava que se apresentasse de uma forma muito simples. Criou, é o fundador e é o dono da Transportes Rangel, uma das maiores empresas de não só de distribuição, mas também de logística em Portugal. E como é que chega aqui, num país onde, pelo menos aquilo que a minha geração sente, é que não é um país onde haja uma ambição assim tão grande. Como é que isso surge, essa ideia de querer criar assim, uma empresa grande e que faça a diferença? Bom, antes de mais, você pede para eu me apresentar, portanto, você já fez uma introdução. Eu chamo-me Eduardo Rangel, tenho 71 anos e sou presidente e chairman ainda do Grupo Rangel Logística em termos de soluções, e soluções aqui abrangem transporte marítimo, aéreo, terrestre, gestão de frotas, gestão de armazéns, gestão de estoques. É um complexo grande, porque são 3.000 pessoas a fazer este tipo de trabalho por 9 países. Portanto, nós estamos em Portugal, estamos em Espanha, estamos em vários países da África, estamos em Angola, Moçambique, Cabo Verde, África do Sul, na Tanzânia, enfim, estamos em 9 países. E o nosso trabalho tem sido, sobretudo, na área da logística, muito na área farmacêutica, muito ligado à gestão de medicamentos, à entrega de medicamentos em hospitais e farmácias, mas, sobretudo, a cuidar esses medicamentos em armazéns. Temos em Lisboa um grande centro de logística de medicamentos. E também o grupo divide esta atividade logística em várias fases. Uma delas também é a logística contratual, que é aquela que nós fazemos gerindo o que é o estoque e a produção em fábricas, sobretudo nos grandes projetos, como é o caso da Auto Europa, onde nós só aí temos 600 e pico pessoas, e é o caso da Tabaqueira, onde Filipe Mogas também temos 300 pessoas mais ou menos. Depois temos outras pequenas operações espalhadas pelo país e temos no nosso conjunto armazéns em Portugal, onde é a implantação maior. Em Lisboa temos cerca de 400 mil metros quadrados. E aí no Porto, na Zona Norte, temos cerca de 200 mil metros quadrados, 180 mil metros quadrados. Portanto, o grupo é um grupo muito ativo nestas operações de logística e foi fundado por mim, começou comigo, com 2 pessoas, numa atividade que ainda hoje fazemos com liderança, a atividade aduaneira, atividade de despachante na alfândega, aduaneira, importação de mercadorias, controle dessas importações, taxas, etc. E fazemos isso noutros países. Em Angola também somos despachantes, em Moçambique, em Cabo Verde, somos nós também propriamente, diretamente despachantes e fazemos a importação de produtos. Fazemos algumas operações de produtos que nós importamos, quer em Portugal, quer noutros países, e que depois vendemos. Vendemos por conta do nosso cliente. Normalmente essas operações são mais na área dos medicamentos, que muitos laboratórios não querem estar presentes sempre em África. É mais complicado em alguns países e, portanto, nós fazemos esse trabalho, importamos os produtos e vendemos. Isto é, assim, essencialmente aquilo que nós fazemos. O grupo tem, neste momento, 44 anos. Foi fundado em 1980. Como disse, nós éramos 3 pessoas. Foi fundado no Porto, na Rua da Restauração, e depois evoluiu por esse mundo fora.
é uma história que já vai longa e que esperemos que continue assim durante muito tempo e parece que não tem diminuído, que tem sido sempre a crescer e por Exatamente. isso há um mérito muito grande da vossa parte também por toda essa gestão que é necessária para para salvejar assim uma coisa tão grande como é Transportes Rangel. E eu quero falar um bocadinho porque isto é um encontro de gerações. Acabamos por estar aqui com se calhar duas, três gerações de diferença. E eu vejo, e portanto já foi passando por muita gente mais nova a entrar no mercado de trabalho. E quais são as diferenças que uma pessoa que agora contrata e que está à frente de uma grande empresa como é a Transportes Rangel sente nesta malta mais jovem, que é o meu caso, Nós por não exemplo? chamamos transportes Rangel, chamamos Rangel Logística. Rangel Logística, ora É bem. muito mais. Porque transportes, até por uma razão simples, nós não somos provavelmente transportadores, não é? Sim, não é o vosso grande Não é o foco. nosso core, não é? O nosso core está muito mais na logística e usamos os transportes de companhias marítimas, os contentores, os caminhões de alguns transportadores, mas o nosso core mesmo é logística, não é? E qual é, e voltando à pergunta, qual é assim a grande diferença entre pessoas que se sente, uma pessoa que contrata pessoas agora, pessoas da minha idade, pessoas mais velhas, o que é que tem mudado de geração para geração nesse sentido? Bom, é uma pergunta interessante porque as pessoas hoje, quer queiramos, quer não, são pessoas diferentes das que eram na minha época, há 44 anos. Ou seja, qualquer processo de investimento que hoje se planeie tem que ser baseado em forte esforço financeiro, com uma boa capacidade de inteligência e de pessoas capazes de saber fazer coisas, mas é muito importante, sobretudo, ter em conta que a evolução académica das pessoas desde 80 até hoje foi muito grande. Portanto, as gerações que vamos encontrar entre 1980 e 2024 são gerações muito diferentes. Ou seja, a ambição de alguém que tem um projeto na cabeça em 1980 e que o quer montar é diferente da ambição de algum jovem de hoje. Porque nós, nessa altura, teríamos que nos defrontar com uma grande incapacidade, diremos assim, em termos de formação até das pessoas que precisávamos. Portanto, encontrar um economista em 1980 era uma coisa surreal. A gente pagava muito dinheiro, tinha que ter um funcionário com essas características era muito difícil. Portanto, tínhamos que fazer tudo nós próprios, fazermos muito nós próprios. Para isso tive que estudar muito, estudei de noite, estudei de dia, estudei de todas as maneiras de feitiços, fiz muitos estágios internacionais, fiz estágios com escolas de negócios e acabei por dominar esta ideia de fazer um grupo de logística pela minha capacidade de estudar e de ser teimoso sem desistir do projeto. Portanto, o mais importante nestas coisas é ter um projeto, ter uma ideia e não desistir. Os jovens de hoje, qual é a diferença? A diferença é que hoje os mercados oferecem coisas muito diferentes do que ofereciam em 1980. E, portanto, as necessidades que nós planeávamos e pressentíamos em 1900, há 44 anos, não são as necessidades de hoje. Nós, por exemplo, a título de exemplo, quando nós começámos a fazer uma empresa em 1980, nem pensávamos em informática. Era tudo à mão e papéis, e então na alfândega nós fazíamos milhares de papéis e documentos escritos, não é? Coisas impensáveis. Nós, no Grupo Rangel, temos esta percepção de que um dos saltos que demos foi eu ser muito teimoso na digitalização. Ou seja, eu, como eu disse, passeei muito pelo mundo em escolas até de negócios e vendo outros negócios, outras empresas dentro do negócio que eu queria fazer e comecei a investir em tecnologia. E logo imaginei
que se eu queria ter uma empresa de sucesso tinha que ser tecnológica. Na prática, hoje o Grupo Rangel é uma empresa tecnológica, é uma empresa onde já nessa altura nós fomos os primeiros, ainda não havia internet, a utilizar ferramentas que permitiam a troca de dados entre operações, por exemplo, das alfândegas e os escritórios dos despachantes e algumas empresas. E nós fazíamos isso ainda com protocolos como o X25 e coisas do género, que eram os primeiros passos daquilo que viria a ser a internet. Havia, inicialmente, os franceses tinham uma coisa que é uma espécie de uma internet que criaram internamente e com sucesso. Em França utilizava-se muito, mas que era uma espécie do que seria hoje uma máquina de transmissão de textos, como um telex, pouco mais era do que isso. Não é? Nós fomos mais longe, desenvolvemos muita informática, desenvolvemos tanta informática que eu decidi fazer 2 empresas de informática, uma empresa que fazia software e uma empresa que fazia hardware. Que montava ou comprava hardware e importava hardware. Era importante ter ferramentas, sobretudo software, importantíssimo. Comecei por procurar quais as ferramentas que melhor serviriam aos objetivos que tinha. Na altura havia ferramentas para fazer comunicações e havia ferramentas para desenvolver programas baseados em sistemas operativos que nós hoje já nem se fala deles, como os sistemas Unix, Informix, etc. Nem conheço. Hoje fala-se pouco sobre isso e nós desenvolvemos em cima disso ferramentas de trabalho para a nossa empresa. E por isso, quando montámos as outras empresas, começámos a vender aos nossos concorrentes. Não é? E na verdade, havia muitos colegas que diziam, mas isso é um bocado estúpido, porque se tu vendes aos teus concorrentes, estás-lhes a dar também ferramentas para eles fazerem concorrência ao teu negócio. Eu disse, não, porque o meu negócio só será interessante se houver concorrência e se desenvolver um mercado à volta disto. E de facto assim foi. E eu tive, no caso dos despachantes, eu tive na altura quase 30% deles informatizados por mim, por a minha empresa, que entretanto eu tinha feito. No caso da logística também havia uns 20% já na altura. E portanto foram assim na base do desenvolvimento de ferramentas. A grande diferença para talvez encontrar pessoas hoje capazes de fazer aquilo é o grau de dificuldade que nós tínhamos era muito diferente do grau de hoje. Nós hoje queremos fazer um software e o algoritmo é fácil de buscar até à internet, né? Portanto, as pessoas hoje fazem coisas muito simples e muito rápidas. Naquela época nós tínhamos que fazer muitas coisas, quer dizer, quando lançávamos um programa que ligava empresas às alfândegas, éramos notícia nos jornais. Né? Portanto, fomos notícia várias vezes, no Jornal de Notícias sobretudo e noutros jornais, sobre os programas que lançávamos em termos de informática, porque as pessoas na altura nem sabiam o que isso era. Não é? Portanto, ouviam falar do que liam, ou do que ouviam, mas a diferença está aí. Hoje seria muito mais fácil, diremos assim, para quem tivesse uma ideia de fazer um negócio, só que a verdade é que também hoje ia encontrar muito mais concorrência já instalada. E, portanto, eu tinha uma vantagem na época, é que não tinha concorrência. Não é? Portanto, eu era tinha alguma concorrência estrangeira que já começava a aparecer, empresas internacionais e tal, mas de resto, em Portugal, por exemplo, fomos de certeza das primeiras empresas a fazer logística integrada e a desenvolver projetos deste tipo. Esta minha pergunta vem muito de uma base de o Eduardo andou no 25 de Abril, foi um dos revolucionários que andou, e que eu associo muito a malta dessa geração, as pessoas dessa geração, a pessoas que marcavam gerações, a pessoas que faziam e que revolucionavam e que mostravam muito a sua intenção de querer mudar alguma coisa. Eu não encontro tanto esse tipo de
personalidade forte em pessoas da minha geração e em pessoas, se calhar, de gerações seguintes à nossa. E é por isso que essa minha pergunta vinha, de claro que nós estamos cada vez mais capazes a nível de conhecimento, mas também, se calhar, agora vamos ter um boom a seguir que vai ser a inteligência artificial. Não sei de que forma é que vocês também já estão a começar a pensar em como enquadrar, ou se até já enquadram de alguma forma a inteligência artificial, e também acho que é um ponto muito interessante. E essa questão também da concorrência que falou, e disse também na entrevista que deu à revista Exame, que antigamente tinha uma imagem, uma ideia mais de extrema esquerda até, certo? De que, se calhar essa entrada do mercado de trabalho fez com que mudasse também essa perspectiva dentro de um espectro político que vai mudando e que é volátil com a idade, essa ideia de que a concorrência é importante também. Tem alguma coisa a ver? Há uma correlação ou acredita que é simplesmente uma coisa, uma Não, ideia só? não há uma coisa, é verdade. Eu, quando era jovem, é sinal de juventude quando nós queremos ser contra, sermos revolucionários, queremos fazer alguma coisa que os outros não fazem e às vezes não querem que a gente faça e não deixam e emperram. Uma irreverência. E, portanto, obrigam-nos muitas vezes a sermos do contra, a sermos de... a ideia de ser revolucionário, ou melhor, por que razão era eu revolucionário? Primeiro porque entrei numa fase da vida em que eu entrei no mundo com 20 anos a entrar numa revolução e, portanto, já bebi algumas ideias anti-regime na altura, ou seja, eu já era aquilo que se chamava um antifascista, lia algumas coisas na clandestinidade e fazíamos uns grupos de conversa na clandestinidade, antes do 25 de Abril, e depois participei ativamente no 25 de Abril, num quartel onde eu estava, onde eu fui mesmo para a rua, em serviço primeiro, antes do dia 25, em serviço de apoio às forças que iam fazer a Revolução, e depois no dia da Revolução participei muito ativamente e a partir daí muito ativamente envolvido sempre como era meu hábito, envolvia-me de forma muito intensa nas coisas e, portanto, envolvi-me muito naquilo que eu queria que fosse a mudança do regime. A mudança do regime não se faz por fazer um discurso ou fazer uma revolução. A mudança do regime vem de dentro. É preciso que as pessoas tenham todas elas consciência que é preciso mudar alguma coisa. E o mudar alguma coisa não é mudar os nomes das pessoas daqui ou dali, é mudar os sistemas, os conceitos e até os conceitos sociais. Nós vivíamos, antes do 25 de Abril, num país que era um país pobre, um país com muitas debilidades, ainda hoje é pobre, mas já não é tanto, mas às vezes eu ouço dizer isso, que o país é pobre, que comparando com 73 ou 74, é impossível, porque nessa altura era mesmo pobre. Portugal era um país pobre. Era um país onde havia muito poucas coisas, muito poucas empresas com evolução tecnológica, com interesse em evoluir. As empresas faziam aquilo que era o básico, que era... não havia hipermercados, não havia... Sim, preciso não esquecer que estávamos numa época que não havia autoestradas, não é? Portanto, não havia... portanto, até os carros eram diferentes, não é? Portanto, todos nós tivemos que, na verdade, a juventude que estava na altura a fazer a revolução e a preparar-se para mudar coisas, deparava-se com dificuldades, poderes instalados, por exemplo, antes do 25 de Abril. E por isso obrigava-nos mais a ser revolucionários do que queríamos, se calhar. E depois era normal fazer uma revolução e evoluir com essa revolução. Nós evoluímos, eu senti que também evoluí, desde a extrema-esquerda, ou desde ser uma Mariana Mortágua da época, até vir a ser, mais tarde, e a ser um Montenegro, por exemplo, na época atual. Ou seja, a evolução foi ao longo dos 44 anos, uma evolução também política, não é? Porque você, quando é jovem, tem uma necessidade, quando está num regime, numa situação, num país que tem uma dificuldade ou que vive de uma forma pouco evoluída para a época, para aquilo que queríamos, e nós aparecemos a querer modificar, e quando entramos
não digo combate, mas quando entramos no impacto entre gerações novas com gerações mais antigas, que estão habituadas a determinado tipo de coisas, dá-se que uma das gerações tende a ser mais radical. E, portanto, radicalizávamos um pouco as coisas de maneira a que nos fosse mais fácil empurrar para onde nós queríamos ir, que era, de facto, para a construção de um regime democrático, mas com muita liberdade, com muita capacidade de intervenção do povo. Quer dizer, é uma coisa um bocado utópica, ainda hoje o povo tem pouca intervenção, claro. Mas pronto, era assim que nós víamos as coisas na altura e que eu vi também. E, portanto, o impacto da Revolução foi grande também nos meus negócios e na maneira como eu passei a ver o futuro do que seria a minha empresa e o meu grupo. Portanto, eu tinha que apostar na tecnologia. Foi daí que nasceu cada vez ideias mais fortes. E como a partir daí também comecei a poder ler mais e a ver mais coisas internacionais, o mundo abriu-se um bocadinho mais para Portugal. Portugal, nós havia muita coisa que não sabíamos, nem líamos, porque era proibido, porque a PIDE não deixava. E, portanto, passámos a ler coisas e a saber de coisas que não era normal. E, portanto, a curiosidade também de nós, quem está a querer fazer alguma coisa diferente, também é importante. Começámos ali a andar atrás de projetos e ideias que a gente ouvia falar que se faziam nos Estados Unidos, que se faziam aqui, que se faziam ali. E claro, fomos nós também atrás dessas ideias. Agora, eu acho que hoje há muitos desafios parecidos, se calhar, com os desafios que tínhamos na altura. E o desafio da digitalização é um desafio muito importante. Nós estamos muito envolvidos, nós, grupo, sempre estivemos muito envolvidos na tecnologia, no desenvolvimento de novas ferramentas informáticas, de programas, etc. Nós criamos muitas coisas nossas internamente. E hoje a inteligência artificial é para nós um fator já real. Nós já temos, sobretudo em alguns armazéns mais especializados, como na área da automotiva ou na área da informática, temos muitos processos que já são, de alguma maneira, a inteligência artificial. Pode-se dizer que já temos alguma robotização de alguns processos, sobretudo na seleção de medicamentos, por exemplo, para arrumar encomendas, para aquilo que nós dizemos que o preparar as encomendas que se vão entregar aos clientes já é feito muito sem intervenção humana. Portanto, é o sistema, as ordens são dadas ao sistema central e depois a partir dali tudo se desenvolve. Pode-se considerar que há muitos dos robôs que temos que são máquinas de inteligência artificial. Portanto, fazem muito trabalho, sobretudo nos grandes armazéns, nos armazéns de medicamentos, é muito útil ter muita inteligência artificial. Também na automotiva é preciso ter muita inteligência artificial e nós vamos aprendendo também uns com os outros e nós vemos isso nos próprios nossos clientes, também têm muito empenho nessa área da inteligência artificial. E claro, a robotização é um passo muito importante no nosso setor, não é? Claro, a minha geração tem uma coisa que é, eu acho que nós não vamos ser tão radicais ou tão revolucionários porque as fronteiras agora estão abertas e nós, simplesmente, se há uma coisa que nós não nos agrada assim tanto, nós saímos do país, que é o que está a acontecer a uma grande parte dos jovens da minha geração também, minha irmã inclusive, é que vive fora, não está contente com o regime em Portugal, vão para fora, é o que acaba por acontecer. E essa ideia da inteligência artificial é super interessante. Eu acho mesmo que é muito interessante e acho que as pessoas não deixam de ter um papel dentro de uma empresa, simplesmente acabam por ter outros papéis que também são tão ou mais importantes e conseguimos, se calhar, abstrair mais qualidades às pessoas e alocá-las de uma posição para outra em que até podemos estar a aproveitar mais as suas capacidades. Portanto, acho que a inteligência artificial até pode ser uma ferramenta e não um substituto às pessoas, que é o que se tem vindo cada vez mais a perceber. Depois, nós estamos aqui num país onde nós não vemos assim os grandes grupos como se fosse uma coisa tão boa,
ou não é toda a gente, mas temos uma grande parte da população que acha que os grandes grupos são uma coisa muito má, mas nós também não conseguimos olhar para isso como, eu olho para isso como, não, estão a dar emprego a quantas pessoas é que tem a empresa, disse... Nós temos 3.000 pessoas. 3.000 e tal pessoas, são 3.000 e tal famílias que se alimentam com um grupo tão grande quanto esse. Fora os subcontratados, nós estamos a falar de 3.000 e tal pessoas diretas, mas depois se calhar temos 5 ou 6.000 indiretas, pessoas que trabalham para nós, mas que não são nossos funcionários, são funcionários das empresas que são nossas fornecedoras. Não é? É uma dimensão gigantesca, é uma coisa. Mas sabe que o número de pessoas hoje não é um sinal, eu às vezes digo, pá, não é um sinal de muita inteligência ter muitas pessoas. Não é? A gente se puder ter as pessoas necessárias e conseguir com aquilo que é a inteligência artificial ou a digitalização substituir algumas pessoas, é ótimo. Porquê? Não é porque a gente acha que essas pessoas não vão, nós podemos utilizá-las a fazer muitas outras coisas, não é? Quando fazemos nós no grupo, fomos desenvolvendo, hoje somos 18 empresas, fomos desenvolvendo empresas à conta da experiência que íamos tendo internamente com pessoas mais jovens e que nós sentíamos que tinham aquilo que nós chamamos de sangue na guerra. Estes vão poder fazer alguma coisa interessante, vamos criar uma nova empresa para fazer isto ou aquilo e temos ali uma equipa que é capaz. Não é? Nós, na Rangel, tentamos sempre segurar ao máximo as pessoas com projetos. Não é? Nós trabalhamos muito por projetos e, portanto, as pessoas jovens que têm valor, claro que há muitos que nós também não valorizamos tanto, porque não têm a capacidade que nós precisamos ou que queremos, mas aqueles que têm nós valorizamos e criamos projetos muitas vezes em função das próprias, de maneira a adequarem-se a essas pessoas. Essas pessoas têm um determinado perfil. Muitos na área da inteligência artificial, temos muita gente que tem uma certa ambição e uma certa curiosidade e nós estamos sempre, e eu pessoalmente fui um dos que, eu ainda hoje, só a título de exemplo, eu hoje convidei uma estudante para almoçar, né? E fui conversar com ela para saber, tem 19 anos, ou 18 anos, saber o que é que ela pensa, porque sei que é a melhor aluna da Faculdade Católica, da Universidade Católica, e eu queria ouvi-la o que é que pensa de tudo isto, da política atual, do futuro, do desenvolvimento do país, de Portugal, etc. E de facto fiquei surpreendido, muito iludido com algumas ideias e até negativamente surpreendido por outras, porque mas depois pensei melhor e disse, bom, realmente, no facto, o mundo gira sempre no mesmo sentido. Pessoas que com 18 anos, que são revolucionários, que são pró-bloco ou pró-Mortágua, porque não sei o quê, não funciona, eu também tenho que os aceitar hoje. E até lhes expliquei, porque eu também o fiz, não é? Claro. Agora, é preciso, de facto, que vocês percebam que aquilo que de melhores ideias vocês têm, podem desenvolvê-las no vosso país. Não precisam de fugir daqui para ir desenvolver ideias. Agora, como é que vocês vão desenvolver ideias? Criando vocês próprios os vossos projetos. Porque é que vão estar sempre à espera que alguém vos dê emprego? Porque é que vão estar sempre à espera que os projetos apareçam pela mão de outras pessoas? Reúnam-se, façam... Há já alguns projetos de jovens que desenvolveram alguns projetos interessantes e que estão em startups até engraçadas e que estão a desenvolver-se coisas até curiosas e, portanto, eu acho que por aí é que é o caminho. Não é, Portugal não é um país que pague bem a um jovem estudante que saiu da Faculdade de Engenharia e que é bom e que nós não lhe pagamos bem. Pois, se calhar não pagamos bem, porque também não temos tantos projetos assim para dar uma boa ocupação a essas pessoas. Para termos mais projetos, mais ideias, eles têm que também fazer projetos, também têm que ter ideias e trazer às próprias empresas projetos. Dizer, você pensei, o seu negócio é este, e se você utilizasse isto e fizesse aquilo, acha que lhe pouparia alguma coisa
no seu negócio ou desenvolvia mais o seu negócio. Isso também é importante, quer dizer, é que os jovens participem nos projetos e não estejam à espera que alguém lhes dê um emprego. Porque eu nunca esperei que me dessem um emprego e, portanto, e as pessoas que nunca esperaram que lhe dessem um emprego são os empresários de hoje, não é? Há muitos empresários jovens e outros menos jovens, mas sobretudo os mais jovens, que nunca procuraram, nunca necessitaram de procurar emprego porque criaram o seu próprio emprego, criaram a sua própria empresa. Portanto, eu também na altura sabia que tinha dois caminhos, ou era um vulgar funcionário de um despachante na alfândega a ganhar um salário que não era mau, mas que não ia a lado nenhum, ou então ia tendo ideias e projetos e sem medo ia fazendo, não é? Pois há esse receio, as pessoas sabem que fazer um projeto que tenha sucesso, ou que a gente consiga perceber que vai ter sucesso, é preciso trabalhar muito. Esse é outro dos fatores que mudou muito nas épocas, não é? A época de há 44 anos atrás, eu, por exemplo, por mim falo, e muita gente havia, trabalhar por semana ou por dia 14, 15 horas é uma coisa normal. Ninguém ficava escandalizado por trabalhar 12 horas, 14. Agora é impensável. Hoje é impensável. Hoje um jovem, mesmo jovem muito inteligente, quer trabalhar 4 ou 5 horas. Era impensável, na minha época, fazer-se teletrabalho, que se faz hoje. Quem era o patrão ou o responsável da empresa que deixava o empregado em casa a dizer que estava a fazer teletrabalho? Porquê? Porque nós estávamos muito habituados a desenvolver tudo de fio a pavio, ou seja, não havia nada que viesse feito para nós. Quem queria ter sucesso tinha que procurar coisas que não existiam, que ainda não se faziam, que era preciso fazer. Portanto, é difícil. E eu digo aos jovens que querem emigrar à procura de novos projetos fora daqui, mas por conta de outrem, então que façam os seus próprios projetos. Pensem, juntem-se e pensem em fazer um projeto próprio. E o que é? Opa, é preciso pensar, não é? Pensar claro, o que é que há de claro. ser. É muito difícil, acho que para quem está a começar, a parte fiscal do país também não é uma coisa que ajuda assim tanto, porque quando se quer ter capital para investir, está sempre a ser retirado em termos de impostos e assim, claro que o Eduardo saberá mais disso do que eu. E eu tenho essas duas experiências, tanto trabalho lá no estúdio e também havemos de chegar lá, como também tenho os meus projetos, como é o caso desta conversa que nós estamos a ter, como é o caso da parte do online e assim, que é o meu nome pessoal. E a minha ideia, quando eu estou lá no estúdio, eu como trabalhador para o estúdio, é sempre esta. Eu tenho que dar a ganhar à casa. Quanto eu mais der a ganhar à casa, mais vai haver valor para mim também. Esta é a minha ideia. Eu tenho que fazer um negócio que não é meu, é dos outros, mas quero que o fazer crescer o mais possível para que o meu patrão ganhe o mais dinheiro possível, para que haja uma distribuição que seja justa e que haja mais poder de negociação. Se uma empresa estiver quase sem... Se não tiver lucro, se a empresa não tiver lucro, como é que vamos conseguir criar um gasto a mais que vai ser para a empresa, pagar mais ao seu funcionário? É a minha maneira de ver as coisas, certamente que há outros que veem de outra maneira e que o patrão é sempre o bandido. E eu acho que essa é a minha ideia do que é a relação do patrão e do funcionário, pelo menos que funciona bem. Há uma coisa que é importante, esse dogma de que o patrão é patrão, o capital é o capital e o trabalhador é o trabalhador. Isso acho um disparate que ainda hoje, passados tantos anos, se discutam nesses termos. Porquê? Porque o trabalhador não é um trabalhador, é uma peça, uma peça da máquina que alguém montou e que quer fazer andar. E, portanto, essa peça é importante, como é importante a pessoa que montou a peça. Portanto, estamos todos do mesmo lado da barreira e o importante é que cada um se envolva e desenvolva aquilo que ele sabe fazer. Ou seja, se eu tiver uma equipa num departamento de 20 pessoas e se todos estiverem motivados para fazer o projeto que nós queremos fazer naquele departamento e se todos estiverem a trabalhar no mesmo sentido, é evidente que ninguém se considera ali trabalhador e capital. Ao fim do dia, alguém se lembra que tem um patrão e que tem... Não.
Pá, eu estou aqui a desenvolver um projeto tecnológico para desenvolver um novo robô, um novo elemento do armazém de distribuição. Eu não estou a pensar que há um patrão aqui por trás que vai ganhar dinheiro com isto. Não, quer dizer, nós todos vamos ganhar dinheiro com isso, porque se o meu trabalho, cada um dos jovens que faz o seu trabalho, souber que esse trabalho é em prol da multiplicação da rentabilidade da empresa, é importante que também pense que a empresa, se ganhar muito dinheiro, ou se ganhar dinheiro, tem mais possibilidades de melhorar as condições. Quando se ouve falar, porque é que se paga a um trabalhador, a um engenheiro eletrotécnico que na Alemanha, ou seja, lá nos Estados Unidos, paga-se 3 vezes mais ou 4 que aqui. Porque também é verdade que produzem 3 vezes ou 4 mais do que aqui. Mas produzem porquê? Não é porque nós não sejamos capazes, somos naturalmente tão capazes como eles, mas temos uma forma de gestão, uma forma de aplicação, de nos aplicarmos aos projetos diferente do que existe nesses países. Há uma questão que eu digo sempre, um fator fundamental é a inovação. É preciso pensar, é preciso inovar, e cada um tem que inovar no seu posto de trabalho. Não é, às vezes eu digo, seria para mim uma vitória ver um trabalhador que está numa linha a trabalhar na produção e que de repente vem com uma ideia, porque é que não fazemos isto? Porque conseguimos produzir mais em menos tempo. Isto é que são pessoas que estão interessadas e não precisam de emigrar, porque esses vão evoluir naturalmente, mesmo em termos financeiros, porque qualquer patrão quer ter, patrão que eu não gosto de chamar patrão, mas qualquer investidor gosta de ter pessoas assim, que desenvolvem ideias, que aplicam ideias suas, não é? Portanto, eu não acho que haja assim tanta necessidade de ir à procura de lugares internacionais. Hoje é verdade, porque o nosso mercado ainda é muito pobre. Não há o tal desenvolvimento de novos negócios, novas ideias, a criação de ideias que sejam inovadoras. Às vezes nem é preciso inovar do zero, é preciso copiar bem o que já fazem noutro sítio qualquer e fazer melhor ainda, não é? Eu costumava dizer, a mim não me custa ir copiar um projeto, quer seja nos Estados Unidos, quer seja na Europa, desde que eu a seguir seja capaz de o fazer melhor ainda do que eles, não é? Portanto, estas são as soluções que nós, para os jovens, aconselhamos e que eu aconselho especialmente. Se calhar agora para fechar esta parte mais económica e até de pontos de vista mais socioeconómicos que estamos aqui a ter, se o Eduardo começasse hoje, alguma vez pensou, se começasse hoje uma empresa do zero, o que é que seria? Qual era assim a área em que entraria mais? Qual é a área que lhe suscita mais interesse neste momento? A verdade é que há áreas que nos suscitam mais interesse que outras. Eu hoje continuo, talvez um pouco na linha do que vinha fazendo para trás, continuo sempre naquilo que são projetos de vanguarda, de inovação, de tecnológica, de robotização, de inteligência artificial. Hoje interessa muito mais olhar para projetos desse tipo do que para coisas mais normais. Se bem que em cada negócio ou em cada atividade é possível modernizar e fazer coisas, não é? É possível criar sistemas mais modernos e mais rentáveis em termos de tempo, em termos de rentabilidade no preço final de venda desse produto ou desse serviço. E isso é possível. E para isso também, eu digo, o que começaria hoje era sempre, é um vício meu desde muito jovem, mas para mim a tecnologia é que vai resolver todos estes assuntos, não é? E portanto eu estaria sempre ligado muito a processos tecnológicos, a evolução tecnológica e esperava que eu às vezes fico admirado as pessoas ficarem impressionadas ainda com a invenção dos carros elétricos, da eletricidade. Alguém há 30 anos atrás imaginava que um carro andava só a eletricidade, só a bateria. Não imaginava. E, portanto,
Também não foi só uma pessoa que pensou nisso. Há muita gente a pensar nisso. Um teve mais sucesso e tem mais sucesso porque meteu-se no negócio à séria e a vender e vende muitos carros e ganha muito dinheiro e ganha muitos milhões, muitos milhões. Mas porquê? Porque a verdade é que ele fez uma coisa, ou entrou num negócio que é moderno, que é novo, que tem uma capacidade de intervenção no mercado enorme. E que está a mudar o mundo e o resto é E a letra. mudar o mundo. E, portanto, para isso é que eu digo, é preciso nós procurarmos coisas desse tipo. Há muitas outras coisas, se calhar, que ainda não nos lembramos que também é possível fazer, não é? Não direi à dimensão de criar a eletricidade para todos os automóveis e para todas as frotas, mas à dimensão de criar processos eletrónicos para muitas funções que hoje são feitas ou desempenhadas à mão e a muito custo, não é? E assim esta pergunta vai ser um bocadinho ingrata, porque esta entrevista, esta conversa vai sair já depois das eleições terem acontecido. Portanto, esta pergunta vai ser um bocadinho ingrata porque a curto prazo pode haver aqui uma mudança. Mas, assim, uma resposta muito curta, qual é a ideia do Eduardo para o futuro de Portugal e para aquilo que vai ser os próximos anos? Nível de qualidade de vida das pessoas, como é que a coisa vai ser? Eu acho que Portugal padece de um problema muito antigo. Não acredita em si próprio. Portanto, uma das coisas que a mim me desilude, e muitas vezes, é que se ouvir um trabalhador que apresenta uma ideia, que até parece uma ideia genial, a maioria dos patrões ou dos chefes de empresa ou dos donos ou dos investidores não valoriza. Eu sempre valorizei tudo o que me traziam, mesmo que às vezes até fosse ridículo, mas tudo o que me traziam eu valorizava. E o que eu acho é que Portugal ou muda de rumo ou nunca sai deste processo de cresce 0,1%, 1%, 2%, perde 2%, ganha mais 2%. Quer dizer, este processo é um processo que cansa a própria população, cansa, e neste momento o que se vê é o cansaço dos jovens também, de facto, deriva disso, que saem das universidades, não vêm em evolução. E, portanto, desiludem-se, desanimam, não é? E o que nós acho que é preciso e é muito importante, mudar o rumo. Mudar o rumo é encontrar pessoas que sejam capazes, o que não é fácil, de agarrar, como se costuma dizer em bom português, o touro pelos cornos e dizer, é agora que vamos fazer isto diferente. Não é? Há muitos professores universitários bons, muitas universidades que estão a fazer coisas engraçadas, até com ideias, mas depois já ali a falta de ligação entre a empresa e a universidade, por exemplo, que é uma das coisas que eu acho que já tentámos várias vezes e nunca conseguimos, não sei porquê, mas ainda hoje é muito difícil vocês ver-se um projeto que foi desenvolvido em conjunto entre uma empresa e uma universidade. Vê-se algumas que fazem alguns projetos já de apoio, etc., mas pouco. Não é? Nós, por exemplo, colaboramos muito com universidades, procuramos até desenvolver alguns projetos interagindo com universidades, mas claro que não é fácil quando não há essa vocação. Se as pessoas não estão muito interessadas nisso, não somos nós que vamos virar o mundo. Portanto, o que eu digo é que qualquer político que venha agora destas eleições, ou que se tiver a imaginação de fazer mover as pessoas no sentido de criar novas tecnologias, novos sistemas, mais inovação, mais interesse por novos projetos, vai ser mais interessante do que mais do mesmo. Se for só para gerir os sindicatos e agora eles querem 1.200, vamos lhe dar 1.220, agora eles querem... isto é política do pouquinho. É a ideia de criar valor e não distribuir pobreza. Exatamente. Não é? Acaba por ser isso. Agora, vamos falar agora do contexto em que eu de facto conheço o Eduardo, que é, eu conheço, isto é a versão mais corporativa do Eduardo, eu conheço a versão atleta do Eduardo, que é a parte super importante e que nos traz aqui. E, primeiro, é atleta lá no nosso estúdio, treina com o professor Raul Pereira, aliás, o meu primeiro convidado também aqui para uma conversa deste género, e temos que dizer que houve uma mudança drástica na qualidade de vida do Eduardo desde que começou a treinar.
Eduardo, se formos ver fotos antigas, perdeu bastante peso, está tem um ar renovado, até se pode dizer assim, e que, parabéns pela mudança, já numa idade, aos quase 70, que muitas vezes vê-se malta aos 40 que diz que já não vai a tempo. Já não vai a tempo, já não vai Portanto, lá. isso é uma coisa, uma demonstração de força de vontade e não sei se há um paralelismo entre a força de vontade para as outras coisas e também para isto, mas estas coisas têm que sempre ser valorizadas. Não sei se vê um paralelismo também entre isto, se não, o que é que acha? Eu acho que sim. Tudo. Eu acho que a definição dos objetivos de vida, quer seja para fazer empresas ou para trabalhar numa empresa ou para desenvolver um sistema que precaveja males maiores ou que pelo menos seja capaz de nos ajudar a viver e a desenvolver o nosso corpo e a nossa forma de estar na vida e a nossa sensação de estar na vida é diferente se nós estamos a fazer alguma coisa de que é importante para o nosso corpo e não só para o nosso corpo, porque quando se fala em ir ao ginásio, não é apenas ir ao ginásio, é criar um sistema de desenvolvimento pessoal, e aí é sempre muito pessoal, em que nós, para além de conservarmos o nosso organismo e criarmos melhores condições para o nosso organismo, também somos capazes de conviver de outra maneira, não só dentro daquilo que é o nosso habitual das nossas empresas ou dos nossos empregos, mas de uma forma mais descontraída e começar a perceber que também se pode viver de uma forma diferente e criando outro tipo de valores. Não é? Para mim hoje ter um hábito de ir ao ginásio, que comecei há 15 anos, há 15 anos já, eu acho que foi há 2 anos e pico que comecei a ir ao ginásio e a verdade é que resultou numa mudança grande, não só física, porque estava a ficar, estava a deixar de envelhecer-me, né? E se eu começar intelectualmente a perder dotes ou capacidades das que tenho para gerir as empresas, também começo a perder capacidades físicas e umas e outras vão-me tornando velho e vão-me tornando irremediavelmente perdido para fazer seja o que for. Mesmo eu digo sempre que ninguém acreditava que eu já em jovem fiz desporto, já fui ao ginásio, já fiz coisas em desporto. Mas depois passei uma vida muito intensa a trabalhar muito, não é? E sem tempo e sem pensar em desporto. Não é? Até porque para mim hoje é mais fácil, porque tenho mais tempo e utilizo melhor o tempo. Melhor como quem diz, eu utilizo o tempo para mim pessoalmente. Se bem que antes utilizei o meu tempo também para fazer empresas, para desenvolver negócios. Para chegar aqui e ter esse para tempo. chegar aqui agora ter este tempo para desenvolver a minha forma de estar física, a minha forma de estar pessoal e de me sentir bem comigo mesmo. E, portanto, isso é que é um objetivo. Quando se vai a um ginásio, não é, quero ter músculos nos braços. Isso não é nenhum objetivo. Eu quero ter é um conjunto, do corpo bastante equilibrado, capaz de me ajudar a seguir em frente ainda mais alguns anos, não é? E, portanto, é esse o objetivo, não é para você mais forte ou menos forte que A ou B, não é? Embora eu sinto que entrei no ginásio há 2 anos e pico, numa situação já de pauperada, não é? E que hoje estou bastante melhor, e há quem diga mesmo que eu rejuvenesci. E eu acredito que rejuvenesci, até porque hoje sou capaz de acordar às 7 da manhã só preocupado em ir para o ginásio. Não é? Sim. E, portanto, coisa que era impensável acontecer antes. Não é? É uma junção de coisas, não é? Conseguiu reduzir um bocadinho o stress também. Exatamente. Pois, isso também conta muito. É uma diferença muito grande. E depois tem aquela questão que é, muitos dos negócios eram feitos à mesa. E ainda acontece, não é? Há muito negócio e, portanto, há que também ter esta gestão aqui. Sim, saber gerir também aquilo que se come e aquilo que se bebe. Nós temos um convívio muito interpessoal com pessoas das empresas, com clientes, com
com pessoas que estão relacionadas com os negócios e às vezes excedemos-nos um pouco, não é? Acontece. Mas isso Faz parte. é isso mesmo, Faz faz parte do parte. jogo, é o que é. Não podemos... Temos tempo para mais uma última pergunta. Eu vou-lhe só querer fazer mais uma pergunta para fechar, que é, qual é a relação que o Eduardo vê entre o treino e essa capacidade física e psicológica e a capacidade de gerir empresas? Bom, gerir empresas, você para gerir uma empresa tem que ter uma capacidade mental, eu digo cerebral e física também boa. Não é? Portanto, não basta ter uma boa capacidade mental e depois não ter físico, não é? E ter incapacidades físicas para desenvolver aquilo que precisa para gerir uma empresa. O ideal é juntar as duas coisas, sem dúvida, não é? É evidente que tudo depende do tempo que você pode dedicar e do tempo que tem para dedicar. Eu lembro-me, vou-lhe contar isto assim muito rapidamente. Eu todos os dias, quando os meus filhos eram pequenos, eu levava-os para o colégio alemão aqui no Porto. E morava em Miramar e nessa época chegar de Miramar ao Porto, para estar no Porto às 8 da manhã, eu precisava de hora e meia. Agora também. Agora se calhar também já está outra vez. Portanto, o que eu fazia era, eu vinha muito cedo, saía de casa às 7 horas, era primeiro o momento que eu aproveitava para conversar com eles sobre a escola, sobre eles e a vida deles, durante essa hora e meia que eu demorava a chegar ao colégio, e depois adotei ir ao ginásio, já nessa época. E então ia aqui, na altura, ao Sheraton, que agora é o Porto Palácio, mas tinha um ginásio bastante bom, e tem. E era eu e o engenheiro Belmiro. O engenheiro Belmiro de Azevedo, que era na altura, já faleceu, era o dono da Sonai, e ele todos os dias estava lá àquela hora a fazer ginástica e gostava muito de jogar squash. Eu até aprendi a jogar squash com ele naquela época, assim, de manhã. E cheguei a fazer natação, fazia alguns exercícios e depois ia para a empresa, chegava às 9h30, 9h15 à empresa, com outra disposição. Portanto, havia aqui uma qualidade de trabalho durante o dia maior do que há se não estiver preparado fisicamente. Claro que depois, à medida que fui crescendo as empresas e os negócios, etc., e as viagens que eu fazia, eu viajei por muito sítio, quase todo o mundo, sempre a correr, a determinada altura a gente também já não tem tempo para tudo. Pois. E deixa cair aquilo que parece. Preparado para isso. Muito obrigado por este tempo que dispensou Foi para um falar prazer. comigo. Muito gosto mais uma vez. Espero que É tenha sempre um gosto gostado. de falar consigo. Foi quase como uma conversa que nós temos no ginásio, mas desta vez mais gravado. Mas... Muito obrigado a todos, espero que tenham gostado e até uma próxima. Ok. Está resolvido, Eduardo. Muito obrigado, foi muito fixe. Espero que corra bem.